apenas me deter em um versículo de Marcos, capítulo 10. E nós vamos ler a partir do versículo 46. O texto, é a partir do 46, quando nos informa a cura de um cego, o chamado cego Bartimeu. Amém? Eu gostaria que você olhasse para o versículo 48 e o 49. Nós louvamos a Deus, em especial, pela vida dos queridos que estão visitando a casa do Senhor. Que bom que você veio. Certamente foi o Espírito Santo que trabalhou o seu coração para que você pudesse vir aqui à casa do Senhor essa noite. Sinta-se abraçados pelo Espírito Santo, sintam-se abraçados por esta igreja, que Deus desperte em seu coração novamente o desejo de retornar a este lugar. Amém? Versículo 48 de Marcos, capítulo 10, 48 e 49. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: levanta-te, coragem, ele está chamando você. Amém? Olha a notícia que deram para Bartimeu: coragem, levanta-te, e ele está chamando você. Querido, se ao chegar na sua casa essa noite, você que está na sua casa cultuando ao Senhor conosco, se você se deparasse com uma pessoa amanhã cedo, ou os que estão aqui hoje à noite, dissesse: Ele está chamando você, levanta-te, coragem, o Senhor está te chamando. Qual seria a sua atitude? Qual seria a nossa atitude se alguém dissesse essas palavras? O Mestre está te chamando. E a gente ia pensar, Ele está me chamando para quê? Para qual objetivo? É muito bom, irmãos, sermos chamados para um almoço, não é? Para um churrasco, para um casamento, para tomar um chá com um amigo, com um irmão, um café. É bom ser chamado para compartilhar, as conquistas, as vitórias. É bom também ser chamado para orar uns pelos outros nas horas das necessidades. É bom ser lembrado e ser chamado para algo, não é verdade? E como é bom ser chamado por alguém, ou ser chamado para algum propósito. O mundo tem também os seus chamados, O mundo chama para os prazeres carnais, para os prazeres ilusórios e passageiros. Existem os chamados e os convites do pecado, que o salário é a morte. Mas Deus, irmãos, Ele tem um chamado especial. E o chamado de Deus é digno de ser ouvido, digno de ser atendido. Ao longo da história, das histórias do Velho Testamento, toda vez que um profeta chegava em uma terra, em uma aldeia, em um lugarejo, eles ficavam já tremendo, pensando: o profeta está chegando e trazendo um recado do Deus Altíssimo. Eles esperavam já um recado de Deus através dos profetas. Repito, o chamado de Deus, a convocação do Senhor é digna de ser ouvida, atendida com carinho. Nesta passagem bíblica, irmãos, os queridos conhecem, Jesus está indo para Jerusalém. É a festa da Páscoa que vai acontecer.
E ia muita gente. Era lei, não era decreto, era uma lei de que todos acima de 12 anos de idade, completou 12 anos de idade, tinha que ir à festa da Páscoa todo ano. Então, eram milhares de pessoas que iam, se deslocavam para ir para Jerusalém. Nessa ocasião, em um raio de 25 quilômetros, era lei, todos tinham que ir. Então, Bartimeu se instalava num lugar estratégico, porque ia passar muita gente ali nesses dias. Muita gente. E foi nessa ocasião que ele começa a gritar, começa a suplicar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia, tenha compaixão. E aquilo fez com que Jesus parasse. Jesus dá uma atenção especial para este cego, mendigo, vivia à beira de estrada, desamparado. Nem nome a Bíblia nos traz dele, só fala que ele era filho de Timeu. Conhecia-se o pai desse rapaz. Então, Jesus tem vontade de fazer algo por esse rapaz. Com certeza, dentro dessa multidão, muitos já haviam gritado, muitos já haviam suplicado, ou por pão, por peixe, por uma cura, por algum milagre. Mas o chamado de Bartimeu lhe chamou a atenção, porque ele fala: filho de Davi, tenha misericórdia, tenha compaixão de mim. E o texto que nós lemos para falar nessa noite, o versículo, é o 49, quando Jesus para a sua caminhada, para a sua viagem, e diz: chamem o cego. E eles foram e chamaram e disseram: coragem, levanta-te, ele está chamando você. Até agora você gritou, suplicou, chamou, pediu a misericórdia. Agora ele parou e está chamando você. Querido, repito a minha pergunta: para que o Senhor nos chama? Para que Deus nos chama? Se tem um chamado, tem um propósito. O Senhor Deus nunca chamou e nunca vai chamar ninguém à toa. Você se lembra quando Deus pela primeira vez chamou o rapazinho Samuel? Ele ia lá e falava com o sacerdote Eli: o Senhor me chamou? Não. Da segunda vez: o Senhor me chamou? Não. Então Eli entendeu, é Deus falando com ele. Deus então já chamava aquele menino para um propósito. O primeiro profeta em Israel, um dos maiores profetas. Todo chamado tem um propósito. Então, se você entender que é a voz de Deus te chamando para algo, simplesmente obedeça, porque tem um propósito bom. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. O mestre nos chama muitas vezes para quê? Podemos pensar que o mestre muitas vezes nos chamou e continua chamando para uma nova vida, uma nova natureza, trocar a velha pela nova. Quem já não quis trocar algo que já conquistou, vontade de trocar por um melhor, por um mais novo? A vida espiritual também é assim, e o Senhor chama para isso, para mudar de vida, ter uma vida nova diante dEle, dá um basta no sofrimento, dá um basta no choro constante, nas angústias que assola a alma, dá um basta na triste desilusão. Ele chama para isso. Jesus chama para acabar com a vida sem sentido do homem, para que ele possa entender: agora minha vida tem sentido. Ele quer que andemos, segundo Romanos capítulo 6, em novidade de vida, em vida nova. Ele chama para transformar o homem caído e escravizado pelo pecado em uma nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Agora, se alguém está em Cristo, agora sim, é nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez
novo. Então o Senhor chama para uma nova vida, para uma novidade de vida, deixar as coisas que ficam para trás e avançar para aquelas que estão adiante. Um grande filósofo nos nossos dias de hoje diz: por que você acha que os retrovisores do carro são menor que o para-brisa? Para você olhar para frente. Retrovisor é aquilo que está ficando para trás, então olhe para frente, foca no que está na frente. Charles Spurgeon, irmão, citou uma frase assim, quero compartilhar com você: busque o evangelho que rasga, que faz brotar lágrimas. Busque o evangelho que dá cortes e feridas em sua consciência. O evangelho que mata o seu eu, porque esse é o evangelho que nos dá vida de novo. Evangelho de cruz. Esse é o verdadeiro evangelho. Segundo, muitas vezes o mestre chama para mais uma oportunidade. No caso de Bartimeu, foi a última. Jesus está indo para Jerusalém, para a Páscoa. Só que antes da Páscoa ele morre. A Páscoa ele vai ressuscitar. Ele não passou ali mais. Era a chance de Bartimeu. Era a oportunidade dele. Jesus dá uma nova chance para aquele que se afastou, para aquele que distanciou. Você se lembra do filho pródigo, que sumiu para muito longe? E na parábola Jesus diz que o pai está ali, esperando para dar uma nova oportunidade. Ele chama para dar uma oportunidade para aquele que fracassou, para aquele que desanimou. Ele chama para tirar o peso que está ali, trocar pelo seu fardo. Jesus chama e propõe uma troca. Jesus faz um convite: venham a mim. É para isso que ele chama. Você que está cansado, sobrecarregado, oprimido, olha, eu tenho um alívio para você. Eu vou te dar um fardo leve e suave, e pegar o seu fardo pesado. Ande comigo, venha. É para isso que ele chama. Querido, é necessário então deixar Jesus pegar a nossa carga que é pesada, trocar com Ele. E sempre tem uma nova oportunidade, né? A palavra de Deus diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas e os seus ouvidos não estão surdos. O problema são os nossos pecados que fazem uma separação entre nós e o nosso Deus. São as nossas desobediências. O defeito está em nós. Ele está lá, braços abertos, mãos estendidas, ouvidos atentos, pronto para dar mais uma oportunidade. E Ele chama para isso. Vai me dizer que você nunca ouviu a voz do Senhor te falando através de uma leitura bíblica, de uma mensagem pregada, de um cântico, de um panfleto, uma leitura de um panfleto, o Senhor falando. Ele chama para mais uma oportunidade, para mais uma chance. Muitas vezes ele chama e fala: eu vou te dar uma outra oportunidade, uma nova chance. Volte a andar comigo e você vai ganhar forças para vencer as suas fraquezas. O segredo é atender o chamado. Querido, o mestre chama também para orar. Para orar. Quando ouvir esse chamado, vai correndo, acatar esse chamado, sabe por quê? É a hora que Deus quer responder a nossa oração. É a hora que Deus quer um momento a sós com a gente. Não é assim que ele disse para o profeta Jeremias: clama a mim e eu vou te responder. Eu vou te anunciar coisas extraordinárias que você ainda não sabe. Deus chamando o profeta para orar. Não é assim que Jesus disse? Quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a porta, fala em secreto o que está no seu coração, e o teu Pai que te ouve vai te recompensar secretamente. É o Senhor nos chamando para um momento. Se lembra da noite do Getsêmani, quando Jesus falou: fiquem comigo, velem comigo, eu vou orar. E os discípulos dormiram. Ontem eu estava comentando isso com um irmão
que foi nossa ovelha, ele está passando por uma luta. E eu disse, você se lembra que na hora da tempestade do lago de Genezaré, Jesus dormia na popa do barco, e os discípulos gritaram. Na hora da angústia de Jesus, ele disse, fiquem comigo, e eles dormiram. Então a vida é assim. E eu dizia para ele, não perca o foco, continua olhando para Cristo, vá em frente, e quando ele te chamar, que você sentir que ele está tocando o seu coração para conversar com ele, para o que está fazendo e conversa um pouquinho com o Senhor. Querido, o testemunho que eu vou contar para vocês aconteceu há muito tempo, há quase 20 anos. Uma irmã da nossa igreja deu esse testemunho na frente da igreja e estávamos falando sobre oração. Ela disse, ontem eu estava na minha casa, por volta das 2 horas da tarde, com toda a minha família reunida na cozinha, e de repente me deu uma vontade de orar. E eu saí de fininho, entrei no quarto, fechei a porta e fui orar. E o desejo foi orar pelo irmão que estava viajando. Estava de viagem, vindo para casa. E ela orou, intercedeu pelo irmão e voltou para a cozinha. E isso às 2 horas. Quando foi 18 horas, já à noite, o irmão chegou e falou, vocês não sabem o que aconteceu comigo. Por volta das 2 e pouco da tarde, eu quase capotei o caminhão numa curva de estrada de chão. Mas eu consegui voltar o caminhão para a estrada. A irmã falou, não foi você que conseguiu voltar. Foi o Senhor que me chamou para orar por você, nesse exato momento. Então, muitas vezes, o mestre nos chama para conversar com ele um pouco. Então, quando você sentir isso, querido, repito, pare o que estiver fazendo. Vá conversar com o Senhor um pouquinho. De repente, Ele quer dar livramento a alguém. Livramento a alguém. Billy Graham, ele dizia, feliz é o homem que aprendeu o segredo de ir a Deus diariamente em oração. Esse homem é feliz. Existiu um homem chamado, irmãos, Aiden Wilson. Ele foi um professor de teologia canadense. Ele disse assim, orar, orar e continuar orando até você começar a orar de verdade. Esse é o segredo. O mestre nos chama para isso. Tem mais uma coisa, o mestre muitas vezes nos chama para abençoar a nossa vida, simplesmente para nos abençoar. Eu quero te abençoar. Então ele nos chama. E foi o que aconteceu nesse texto. Jesus diz, chame esse rapaz aqui. E eles disseram, levanta-te, coragem, ele está chamando você. É a sua vez. Então Jesus dá visão para aquele rapaz. Jesus muitas vezes chamou para curar o paralítico, para curar o surdo, o mudo, para dar libertação, para abençoar. Ele muitas vezes nos chama para nos abençoar. Daí a necessidade de atender esse chamado. Jesus nos chama, irmãos, trazendo esperança. É tudo o que Ele quer para nós, trazendo esperança a corações que estão já desesperançados. Renascer aquilo que já morreu em um lar, em uma casa. Ele chama para trazer luz onde já está escuro. Jesus chama para trazer vida onde parece que tudo já morreu. Jesus chama para trazer cura onde tem enfermidade. A necessidade é de ouvir a voz dele, escutar o Senhor Jesus. O Senhor Jesus muitas vezes chama, irmãos, para abrir poços no meio dos nossos desertos, para nos sustentar na caminhada que muitas vezes passamos momentos árduos. Ele nos chama para nos dar esperança, renovar as nossas forças para caminhar mais 40 dias, como fez com Elias. O mestre nos chama para ver as suas maravilhas, parar de viver o natural, o comum, e começar a perceber o sobrenatural dele.
as maravilhas dele. Você se lembra de Moisés, irmãos? O problema é que muitas vezes Deus nos chama e nós começamos a arrumar umas desculpas. É o tempo, é a correria, é o meu serviço que me prende, é o meu cansaço, é isso e aquilo. Para Deus tem que ter um espaço. Tem que ter um espaço, não pode ter desculpa. Moisés fala: quem sou eu, Senhor? Né? Deus podia ter falado um discurso para Moisés, mas Deus fala: quem é você eu não sei, eu estarei com você. Eu vou estar com você. Né? Ele fala: mas o que eu vou falar, Senhor? Olha, irmãos, Deus queria mostrar maravilhas para Moisés que ele nunca tinha visto. Deus queria usar Moisés da maneira como nunca tinha usado. Moisés acostumou e se encantava com as belezas, com o ouro do Egito. Deus queria mostrar coisas maiores para ele, mas o que eu vou falar? Eu não sei falar direito. E ele diz: eu colocarei as palavras na sua boca, Moisés. E ele fala: mas eu nunca fui eloquente, eu nunca fui bom de oratória. E Deus: não, Moisés, eu vou estar com você, Moisés, eu vou ajudar, vou enviar o seu irmão. Envie outra pessoa. Até chegou um momento, irmão, que se você ler a história, você vai ver que Deus irou com Moisés. Foi tanta desculpas que Deus irou com Moisés, porque Deus queria mostrar as maravilhas, como mostrou. Os maiores milagres de Deus estão registrados nessa trajetória do povo que saiu do Egito. São 10 pragas, mar abrindo e fechando, água saindo de rocha, etc, etc. Era isso que Deus queria mostrar para ele, maravilhas. E muitas vezes Ele nos chama para isso, irmãos. E nós achamos nessa palavra coisas impressionantes. Primeiro, ele estava sentado à beira do caminho, um moço imóvel, marginalizado em relação à caminhada que Jesus estava indo para a Páscoa. Mas agora, irmãos, o Bartimeu que estava sentado fora do caminho, na beira do caminho, o Bartimeu que estava fora da grande multidão, sendo apenas um mendigo, agora ele está no meio da multidão e indo para a Páscoa. Aquele que era um cego agora está entre a multidão, está vendo, está seguindo Jesus, porque atendeu o chamado, porque ouviu o que Jesus disse: tragam ele aqui. Ele estava à beira do caminho, agora ele está pelo caminho. Aquele que estava à margem para mendigar, agora está no meio do povo, se dirigindo para Jerusalém. Mudou tudo na vida desse moço, tão somente porque ele ouviu eles dizendo: levanta-te, ele está chamando você. Ele está te chamando. Tem atitudes, irmãos, que são dignas de ser observadas. Levanta-te, sai do lugar onde você está, dê um passo. Você precisa se levantar, não fique aí sentado. Ele está chamando você, vai até Ele. O mestre está te chamando. Vemos Jesus, irmãos, se deslocar muitas vezes. Nós vemos Jesus se oferecendo para se deslocar. Exemplo foi na casa do centurião de Cafarnaum. Quando o centurião disse: o meu servo está doente, Jesus disse: eu vou à sua casa. Ele disse: não precisa. Jesus queria ir. Como Jesus se deslocou e foi à casa de Jairo para ressuscitar sua filha. Como Jesus se deslocou e viajou 2 dias para ir ressuscitar Lázaro. Nesse texto, Jesus não vai sair do lugar. Ele para. Ele não vai até o cego. Ele fala: ele tem que vir até aqui. É um chamado. E muitas vezes nós confundimos isso, irmãos. Nós oramos, pedimos que venha. Mas nós precisamos também ir. Não é assim que diz o texto? Achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Nos aproximar do Senhor e Ele vai se achegar a gente. O que você quer que eu faça com você? Você ouviu que eu te chamei e veio até mim? Surpreendente o que Jesus disse para ele. Alguns dos discípulos poderiam até dizer: ele está cego. Óbvio que ele quer ver, mas ele queria ouvir dos lábios do rapaz.
Ele queria ouvir da sua boca o que ele tanto precisava. E é isso, irmãos, que muitas vezes precisamos fazer, expressar, verbalizar, contar para ele. Tem um cântico que desde criança a gente ouvia: conta para Jesus onde é a sua dor, Ele é o remédio, confia no Senhor. Desde criança a gente ouvia esse corinho. Conta para Jesus. Ah, mas Ele sabe onde é, mas Ele quer ouvir você falar. É uma questão de intimidade, de bate-papo, de conversa. O Senhor Jesus gosta disso, de ouvir a gente falar com Ele. Não é? É intimidade. Filipenses capítulo 4, versículo 6, Paulo diz assim nessa carta: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, olha, tudo pela oração e súplica, e já com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Apresentem a Ele, e já agradecendo, já dando graças pela resposta. É isso que diz o versículo. Então, querido, quando você ouvir um chamado, seja para orar um pouco, seja para fazer algo, atenda, dê um passo, abra o coração, diga como o profeta diz: eis-me aqui, estou aqui, Senhor. Deus não está chamando pessoas perfeitas, Deus nunca chamou pessoas perfeitas, não. Deus nunca chamou pessoas eloquentes, não. Conhecedoras de tudo, conhecedoras, dizem ser conhecedores ao extremo da palavra de Deus, nunca vamos ser. Deus procura pessoas dispostas. Aquele que chama é o mesmo que capacita. Se Ele chama, Ele capacita. Se Ele chama, é com um propósito. Então não podemos olhar para nós mesmos, para os nossos recursos, para as nossas limitações, para os nossos pecados, para os nossos medos. Nós devemos olhar para Ele, para Deus. O evangelista Moody disse: é bom mesmo perder a confiança em nós, para ganhar confiança em Deus. É bom perdermos a confiança em nós. Aí passaremos a confiar mais no Senhor. Feche os seus olhos, querido, vamos orar. Deus abençoe essa palavra no nosso coração, no seu coração, aos queridos que estão aqui, aos amados que estão nas suas casas. Querido Deus, nós louvamos o nome do Senhor nessa noite, porque certamente foi o Espírito Santo do Senhor quem nos trouxe a este lugar. E aqui estamos, Senhor, ainda na casa do Senhor, aonde nós exaltamos o nome do Senhor, onde, ó Pai, nós adoramos o Senhor na beleza da Tua santidade e também lemos, meditamos na poderosa palavra do Senhor. Deus querido, que possamos atender a voz do Espírito Santo, que diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E nós, ó Deus, queremos atender esta voz, que nos chama muitas vezes para termos um momento com o Senhor, para termos mais tempo com o Senhor, que nos chama muitas vezes para nos dar um livramento, que nos chama para orar, para interceder por alguém. Muitas vezes o Senhor nos chama porque quer, ó Deus, nos dar experiências grandes e novas. Ó Deus, que os nossos ouvidos estejam abertos, atentos à voz do Senhor. E não nos deixe, ó Deus, confundir com outras vozes. Deus amado, nós abençoamos, no nome do Senhor Jesus, todos os queridos presentes aqui nesta hora, e que as bênçãos do Senhor alcancem os irmãos queridos que estão em suas casas, ó Deus, cultuando conosco, Pai Santo. Nós pedimos uma noite de paz na Tua presença, o perdão pelas nossas falhas e uma semana abençoada. Nós profetizamos uma semana abençoada na vida da Tua igreja, nas nossas vidas, no nome do Senhor. E que o amor do Senhor Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, e as consolações do Espírito Santo permaneça sobre as nossas vidas, no nome do Senhor.
Amém e amém. Deus te abençoe, te guarde e te dê a paz. Amém?